a verdade cósmica do Pai é muito difícil de ser compreendida no nosso nível de terceira dimensão. Por isso ela tem muitas faces. E cada um enxerga uma face. Mas isso não significa que a verdade é verdadeira. Então seria assim, né? Aqui a verdade. Né? Então é como se essa verdade do Pai, que é o Pai, né, tivesse muitas faces. E cada face é uma verdade, uma das faces da verdade do Pai, é uma face, né? Quando nós ampliamos a nossa frequência, nós podemos vir a aprofundar essa face para enxergarmos ou abranger outra face. Nós podemos, numa face, né? Vamos supor que nós estamos nessa face. Então, nós podemos vir a enxergar, aprofundar essa face, ou vir a enxergar outra face da frequência do Pai. Mas isso não significa que a primeira visão ela estava errada. É só que ela não era completa e talvez nem tão profunda, né? Às vezes mais superficial. E a segunda visão, a mais profunda dessa face, ela não anula a primeira. Antes, ela vai complementá-la. Isso mostra que nós precisamos estar abertos para enxergar além do mundo que criamos, pois existem outros mundos, outras dimensões, todos trabalhando ao mesmo tempo. Então, primeiro nós precisamos aprofundar nessa nossa visão da verdade, dessa face da verdade, até nós podemos integrá-la em nós mesmos, para depois dar passos para a nova visão mais profunda dessa face. Senão, tudo fica muito espalhado, disperso, e nós acabamos nos perdendo. Por isso, cada um vê de forma diferente uma mesma verdade, e parece que elas são contraditórias, se contradizem, mas essa contradição é só uma ilusão, né? Se observarmos bem, nós veremos que cada mentor ou irmão espiritual tem uma visão diferente do mesmo ponto de vista. Mas eles estão errados? Ou é só a visão da frequência da face em que eles vibram? Essa nossa visão de uma face da verdade, ela vem da intuição, vem da nossa essência, do nosso mestre interno, da nossa mônada, né? Quando nós duvidamos do que nós estamos intuindo, nós caímos numa massa cinzenta, como se tivesse dois polos, o polo positivo, o polo negativo, e entre os polos existe uma massa cinzenta, essa massa cinzenta da ilusão, né, do mundo que nós vivemos, né? Então, entre a sombra e a luz, né? E quando a gente duvida, nós somos envolvidos nessa massa cinzenta, densas da ilusão da matéria, perdendo a força impulsionadora que vem da nossa essência. Então, a frequência ela é restringida e se iguala à mesma frequência dessa massa ilusória. E às vezes a gente se afasta da verdade, né? Existem, como nós foi dito, muitas faces que são partes dessa verdade verdadeira. Porque nós não conseguimos enxergar o todo, né? Esse todo que é Deus. Essa face que nós acessamos, ela vibra em determinada frequência. E essa frequência que trai irmãos, né? Que também vibram nessa frequência como almas afins, né? Por exemplo, aqui no Lar Escola, né? Ou seja, na Aldeia da Mata, não importa. Então, ela trabalha numa frequência espiritual. Então, as almas que têm essa mesma frequência, elas são atraídas para trabalharem nessa mesma frequência. Então, e esse grupo de almas que vibram nessa frequência, eles podem alcançar uma grande força espiritual. Quanto mais elevada a frequência dessa face, mais profundamente nós podemos compreender Deus. Assim como os ensinamentos, né? Eles podem ter sido manipulados pelos homens, mas isso não é o mais importante. Essa manipulação, ela está na matéria. E só seremos atingidos por ela se nós entrarmos nessa massa cinzenta da ilusão, né? Senão,
A própria frequência nos faz aprofundar nessa face, então nós vamos desmistificando essa ilusão e trazendo uma verdade mais verdadeira. Os homens, eles se combatem porque querem impor o que acessam, às vezes ilusoriamente, de uma das faces e não estão enxergando todos. Então, cada um enxerga uma face e não enxerga o todo onde está a verdade verdadeira do Pai. Se a gente olhar com sabedoria, não há nada para combater, nem por que combater, né, essa visão do outro. É só uma parte do todo que se complementa com a outra parte. E cada face que reúne irmãos afins, irmãos de alma, também esses irmãos vibram, têm uma visão própria, né? Assim, dessa face, dependendo da profundidade que acessam. Então, por exemplo, aqui nós acessamos essa face, nessa face nós atraímos muitos irmãos afins. Então, atraímos muitos irmãos. Cada irmão que é atraído por essa face, de acordo com a frequência que acessam, eles também têm a sua própria visão. Então, cada um vai ajudando o outro, né, a procurar a profundidade dentro de si mesmo, para que a gente possa compreender através da nossa essência, nós podemos compreender cada vez mais, caminhando em direção ao todo, né, nessa face. E ela vai vibrar, né, cada vez mais intensamente, quanto mais nós vivemos com simplicidade, com sabedoria, o que estamos já acessando. Nossos desafios, eles surgem justamente porque nós só acessamos uma parte muito pequena da verdadeira vida que é Deus. E a ilusão nos confunde, fazendo a gente tomar caminhos que são atalhos, né, ilusórios, que nos afastam ainda mais dessa verdade. E é onde nós criamos débitos. Quando nós saímos quando a gente entra nesse atalho, nós vamos criando débitos, porque a nossa visão, ela começa a ficar muito distorcida por causa dessa massa cinzenta, né? E quando nós saímos desse atalho, que está envolvido nessa massa cinzenta, manipuladora, nós enxergamos com mais lucidez o mundo que criamos. E, novamente, nós vamos receber essa força da nossa essência que vai nos impulsionar ao Pai. Nós caminhamos por atalhos e depois a gente vai entrar novamente nessa força impulsionadora em direção ao Pai, de uma das nossas faces, né? Aí nós criamos créditos pelo nosso viver mais harmonioso, com mais gratidão, com mais amor, tendo perdão, né? Sabendo não combater, né? Começando a servir realmente com o coração, né? E esses mesmos créditos que vão pagando os débitos que nós fizemos. Então, o que é o sofrimento? O sofrimento é o momento que os débitos precisam ser saldados. E que na matemática cósmica são calculados os créditos para esse pagamento. Então, colocado numa balança entre os débitos e os créditos, para que a gente passe por menor sofrimento. Então, quanto maior os créditos, mais o sofrimento é amenizado, mais os desafios se tornam mais suaves. E mais a gente consegue enxergar os desafios em outro ângulo, né? Será que nós podemos compreender tudo isso para viver com mais alegria e gratidão e se surpreender com as oportunidades de um novo dia nessa nossa caminhada em direção ao Pai e à sua verdade verdadeira?